Bárbara não permite que Lino a beije, pede perdão e diz que aquilo foi um mal-entendido que não vai voltar a se repetir. Bárbara ressalta a Lino que ela é uma mulher viúva e quando se está só, é fácil de se confundir. Lino diz que não há necessidade dela dizer mais nada, pede licença e sai. Tadeu consegue se acalmar e Álvaro promete voltar para vê-lo. Ariadna pede a Álvaro que não a interprete mal, mas diz que se preocupa que ele continue visitando Tadeu. Álvaro promete a Ariadna que no momento certo irá conversar com o sobrinho e explicar a ele sobre o seu filho. Álvaro afirma a Ariadna que é muito difícil estar perto dela e não poder se aproximar. Ariadna deseja a Álvaro que seja muito feliz ao lado de Olga e de seu filho, já que foi essa a decisão que tomou para sua vida. Lorena repreende Olga por continuar tomando os comprimidos, pois é um risco para sua gravidez. Olga ressalta à amiga que os comprimidos são naturais e não vai acontecer nada. Gael não responde Clarinha e Daphne pede à menina que o chame pelo nome. Eduardo explica a Esteves o seu plano para se livrar de Linda. Esteves questiona Eduardo se ele confia tanto nele assim para chegar a esse extremo e sugere a Eduardo que seria mais fácil pedir o divórcio. Eduardo se nega a pedir o divórcio a Linda, garantindo que ela lhe deve muito e vai cobrá-la. Érica conta toda a história de Gema para Jimmy. Olga está certa de que Álvaro irá dormir com ela, mas é surpreendida quando ele pede um tempo para voltar a dormir juntos. Jimmy tenta se desculpar com Gema, mas Gema o rejeita várias vezes. Jimmy fala com Gema que Érica lhe contou tudo e que ninguém merece passar pelo que ela passou. Jimmy pede Gema em namoro, mas ela não aceita e ressalta que quer alguém que goste dela de verdade e que não fique com ela por pena. Olga diz a Álvaro que Tadeu é seu sobrinho e não é sua responsabilidade, e que agora em diante sua atenção deve estar em sua casa. Olga deixa claro para Álvaro que não permitirá que Tadeu e nem ninguém roube o carinho que ele deve ter exclusivamente para seu filho. Álvaro diz a Olga que mesmo quando seu filho nascer, ele nunca deixará de cuidar de Tadeu. Na escola, Tadeu conta a Ariadna que irá estudar muito, porque quando crescer quer ser como seu tio Álvaro. João José conta a Daphne sobre a festa de despedida que estão organizando para Romena. Bárbara é fria com Lino, diz que foi devolver o livro que ele lhe emprestou e alguns recibos do aluguel. Bárbara pede a Lino que mantenha distância como proprietária e inquilino, porque é isso que eles são e nada mais. Bárbara pede a Lino que eles só façam acordos de aluguel e não se deixem levar pelos sentimentos. Lino se incomoda com a mudança de Bárbara. Esteves começa a ganhar a confiança de Linda e coloca o plano de Eduardo em prática. Lino confessa a Daphne seus sentimentos por Bárbara. Daphne responde que os dois fazem um belo casal. Olga diz a Álvaro que agora quer ter uma melhor relação com Bárbara e quer corrigir tudo de errado que fez no passado. Romena escuta quando Gael, João José e Ivete planejam uma festa de despedida para ela que irá trabalhar fora do país. Gael diz que fará a festa na empresa, assim todos ficarão mais à vontade. João José pergunta a Gael se ele irá convidar Daphne e ele diz que não, dando a desculpa de que as crianças irão ficar entediadas. Mas Romena faz questão da presença de Daphne e das crianças em sua despedida. Bárbara e Daphne recordam e contam como foi a sensação de quando estavam esperando seus filhos e como era maravilhoso senti-los mexer em sua barriga.
Gema fica desanimada e diz que para elas devia ter sido muito lindo, porque elas desejavam os seus filhos e já eram adultas, enquanto outras não tiveram a mesma sorte. Gema cai no choro e Ariadna a consola. Gema, chorando, diz que quer que seu bebê nasça bem, mas que tem medo de ser mãe e que se sente muito cansada. Ariadna liga para Eduardo e agradece pelo dinheiro que mandou para Tadeu. Eduardo diz a Ariadna que está fazendo o possível para mandar o dinheiro para os gastos de Tadeu e pede a ela que lhe dê um voto de confiança para que ela veja que ele vai cumprir com a sua palavra e não vai mais precisar levar esse assunto ao juiz. Eduardo aproveita e diz que agora, com a distância, se deu conta de que ela é uma grande mulher. Ariadna corta Eduardo e encerra a conversa. Lino olha algumas fotos de Bárbara em sua rede social e Bárbara está cada vez mais apaixonada por Lino. Álvaro liga para Ariadna para avisá-la sobre a reunião familiar no dia seguinte. No dia seguinte, Olga, Álvaro e um casal de amigos comemoram a reconciliação na casa dos Falcon, mas Ariadna sofre aos vê-los juntos. O compadre de Bárbara, que também foi convidado para o almoço, diz a Ariadna que fica muito feliz que ela esteja fazendo uma investigação sobre a violência contra as mulheres. Mateus diz que nos últimos anos, Joaquim estava investigando um caso parecido com o dela e que passou muito tempo de sua vida para encontrar o suspeito. A Ariadna fica interessada e pergunta se por acaso Joaquim deixou alguns documentos sobre o homem que ele estava investigando. Mas Mateus recebe uma ligação e sai sem respondê-la. Calixto liga para seu comparsa, perguntando se ele já encontrou o celular que tanto procura na casa de Bárbara, e pergunta se nenhuma das mulheres desconfiou dele.